À Direita da Revolução, tenho aqui, é um trabalho de investigação de incrível valor histórico e de enorme interesse. Lê-se como, quase, não vou dizer como um romance, mas com um ritmo quase frenético, como foi o daquela altura. Este é o meu sexto livro dedicado às direitas radicais em Portugal, desde a altura do doutoramento em 2008, a primeira vez que eu entrevistei para o primeiro livro, que foi depois a minha tese de doutoramento. Mas tenho que admitir que dentro dos 6 livros que escrevi sobre este tema, este livro que hoje o doutor apresentou foi o mais difícil para mim de investigar e de escrever, porque este livro fecha o ciclo dos meus estudos, do meu projeto inicial, que queria cobrir todas as direitas radicais desde 1945 até os nossos dias. Estes 2 anos, ano e meio, entre 1974 e o ano de 1975, foi para mim particularmente difícil. Foi um projeto que ficou na gaveta por muito tempo. As investigações começaram, diria, em 2010 mais ou menos, portanto estamos a falar de 10 anos atrás. Tinha recolhido muito material, muitos testemunhos, tinha escrito já muita coisa, mas sempre com uma sensação de insatisfação com aquilo que tinha escrito, porque, come também o Dr. Judis me testemunhou na sua entrevista, foram meses de aceleração repentina da história política. Uma aceleração em que dezenas de pessoas saíram da cena política, tendo participado nos últimos anos do Estado Novo, em que outras tantas pessoas entraram na cena política vindo de nada. Portanto, para mim era muito difícil reconstruir o mapa destas ligações políticas, destes projetos políticos. Eu utilizei o termos aqui direita quase de uma forma espacial, ou seja, indicar uma área geográfica à direita do CDS, porque esta era a área que me interessava. Interessava-me focalizar esta área à direita do CDS e principalmente descortinar todas as diferenças em termos doutrinários, ideológicos, estratégicos e táticos dos diferentes atores. Exatamente para fazer aquilo que estava a dizer o Dr. Judis, de contrariar um bocado esta narrativa que existe ainda na historiografia portuguesa, que a seguir ao 25 de abril existia um bloco monolítico da reação, como se chama, com um intuito único e uma estratégia única de contra-revolucionária, ou seja, de voltar ao 24 de abril. Se o 25 de novembro tivesse corrido ao contrário, isto é, se o 25 de novembro tivesse sido ganho pelo Major Tomé, pelo Hotel Saraiva de Carvalho, pela UDP, pelas forças FUPA, se chamava assim, pelo Partido Comunista tornado revolucionário, isto é, se no dia 26 de novembro tivéssemos acordado com Portugal controlado pela extrema-esquerda e pelo Partido Comunista, o que não era impossível que acontecesse, nessa altura, a história teria sido outra. E nessa altura estes grupos, alguns deles, que estavam fora do país, podiam, e alguns que estavam dentro do país numa semiclandestinidade, podiam ter sido muito importantes para uma resistência que era preciso fazer a esse movimento. Por isso é que eu digo, bendita irrelevância. Isto é, o sucesso do 25 de novembro, que com a história das revoluções não demonstraria que fosse provável, tornou completamente irrelevante o que poderia ter tido relevância. Ainda bem que não teve relevância nenhuma. Ainda bem que nós conseguimos fazer uma normalização democrática deste país. E que aquilo que eu queria, e comigo a generalidade das pessoas que estavam no MDLP, alguns mais à direita, outros mais à esquerda, era claramente que houvesse democracia em Portugal. Uma parte da direita que depois se envolveu muito no combate anticomunista, tinha saudado o 25 de abril, mas tinha começado a ver e a preocupar-se com este enviesamento à esquerda
do 25 de abril. Portanto, este cartoon representa bem, sem palavras, a visão das direitas. Portanto, fiquei sempre com esta ideia, quero esta capa e quero este apresentador para o meu livro. Agora, de fato, eu percebo a lógica de considerar direita tudo dos grupos do movimento federalista português até uma parte do PS em termos de sociologicamente. Agora, há uma coisa que é absolutamente verdade, ou seja, talvez também os vossos grupos, mas nenhum dos grandes partidos, aquilo que se tornaram os grandes partidos, reivindicava o rótulo de direita. Aliás, todos eles fugiam ao rótulo de direita. O próprio Freitas do Amaral sempre disse: não contem comigo para representar a direita. Podia ser uma questão estratégica, podia ser uma questão tática, podia ser uma convicção própria da cultura política de Diogo Freitas do Amaral. Isto não sou eu que vou comentar isso. Mas, de fato, havia esta estranheza de uma larga massa de população portuguesa que não teria tido nenhum problema a identificar-se com a direita, que não encontrou nos líderes políticos, nas elites que vincaram neste período, representantes com coragem de dizer sim, somos a direita. Para não ir a comentar até os primeiros programas do PPD que marchavam para o socialismo em Portugal. Éramos muito adversários do que nós chamávamos o capitalismo internacional e nacional, e, portanto, o que acontece é que nós tínhamos, e você tem toda a razão, nós tínhamos como primeira motivação a questão de não deixar desagregar um espaço sobre o qual Amílcar Cabral tinha dito em 1971, não foi em 1960, não, em 1971 já a luta de libertação da Guiné tinha 10 anos ou 12 anos, ele disse, foi na altura em que ia haver eleições entre aspas, em Portugal, para o Presidente da República, ele deu uma entrevista ao Jeune Afrique, onde disse: se o Presidente da República de Portugal a ser eleito em 72 fosse verdadeiramente também Presidente da República da Guiné, eu não me importaria de dizer que queria ser português, porque ia ser independente num quadro mais vasto. Havia um lado de utopia, curiosamente, muito curiosa naqueles que estavam do outro lado. E repare, todo o projeto que uniu ao Spínola muita gente de esquerda e de direita era a tentativa de evitar que a Guiné se transformasse naquilo que se transformou. Portanto, essa unidade para não deixar desagregar um espaço pluricontinental que queríamos que fosse nós, Portugal se transformasse num país do terceiro mundo, muito influenciados, por exemplo, pelo Fanon, que não era propriamente um homem de direita, como sabemos, obrigava-nos a ter alianças táticas com aqueles que, com outros objetivos, sem dúvida, mas que estavam de acordo que não se devia desagregar. Assim como, quando começou a ser evidente que havia um risco da revolução e seguir todos os passos clássicos que levavam de golpe em golpe ao radicalismo que deu a Revolução Comunista na Rússia, entendemos que nos devíamos ligar a todos aqueles que queriam lutar contra esse risco, porque se esse risco acontecesse, se não acontecesse, teríamos muito tempo para discutir. Se acontecesse, não havia tempo para discutir coisa nenhuma. E nessa altura, não nos podemos esquecer que tinham sido assassinados milhões de pessoas. Milhões de pessoas. O Francisco Louçã escreveu agora um artigo no Expresso de 10 páginas sobre a violência, os assassinatos políticos, e consegue não falar de Stalin, consegue não falar de Lenin, consegue não falar de Trotsky, consegue não falar de Mao Tse-tung, consegue não falar de Pol Pot. Tudo isto acontecia, os crimes destas pessoas aconteciam onde eu tinha nascido, e vinham já de trás. Não se pode só falar dos crimes do Hitler, há que falar deles, dos crimes do Mussolini, há que falar deles, dos crimes dos generais da Argentina, há que falar deles, há que falar dos crimes de todas as pessoas que cometeram crimes políticos, se fossem quais fossem as ideologias de sustentação. Portanto, há uma lógica
deste meu grupo, que era uma loja em que o taticismo tinha de imperar, porque nós não tínhamos tempo para fazer coisas estratégicas a 20 ou 30 anos. Os bárbaros, usando um paradigma, estavam a chegar às portas de Constantinopla.